Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Duda Teixeira e esse é mais um Cruzoé Entrevistas. Toda sexta-feira, assim que sai a revista, nós temos aqui algumas entrevistas com pessoas de renome, especialistas em vários assuntos. Então, recomendo a vocês todos acompanharem as entrevistas, assim como a revista Cruzoé. O assunto dessa edição é reforma tributária, a reforma tributária que está fresquinha, foi aprovada na semana passada, e para falar sobre isso, a gente tem um dos caras que mais entendem do assunto, ele está há 36 anos estudando isso daí, que é o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos. Deputado, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Duda. Obrigado aí a Cruzoé, né, e o antagonista. E estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas sobre o processo e a reforma tributária que aprovamos na Câmara essa semana passada. Joia, deputado, dúvida é o que não falta aqui. Isso, Mas e eu estou aqui para isso. Estou no pacote. ótimo. Deputado, bom, eu só queria, o senhor é economista, né, está agora no Sim. 8º mandato, certo, de deputado federal pelo Podemos, e o senhor assumiu, tem uma peculiaridade, é que assumiu no mês passado, certo? Na vaga que era do Deltan Dallagnol. O senhor pode explicar como é que foi essa substituição? É, o doutor Deltan Dallagnol e eu, mais 29 candidatos, formamos uma chapa maravilhosa do Podemos do Paraná. Preparamos essa chapa, né? Fizemos uma campanha juntos, né? Nós, como o nosso ícone era o doutor Deltan, e ele foi o puxador de voto nosso. Então, o partido dava assim, deu para ele assim uma condição toda especial, inclusive com meu apoio. Fizemos 7,3% dos votos do Paraná, que tem direito a 30 cadeiras. Então, fizemos 2 cadeiras. Em função de uma regulamentação de 2017 na lei eleitoral, a segunda vaga, que seria minha, nós acabamos perdendo por conta de um instrumento, um lixo tributário, um lixo legislativo eleitoral, que é criar barreira no sistema proporcional. O Brasil adota desde o princípio o voto proporcional. O que é o voto proporcional? Você soma os votos de todos os candidatos do partido, e na soma dos votos mais a legenda, você faz uma cadeira, 2, 3, 5, 6. E sabe Deus qual razão que o legislador resolveu colocar uma trava nisso. E acabei perdendo a primeira vaga. Aí veio toda esta confusão para cima do doutor Deltan, e ele acabou perdendo o mandato pelo Tribunal Eleitoral. E aí surgiu uma nova polêmica de quem é a vaga. E a maioria dos entendidos em direito eleitoral, né, e a população passou a dizer, não, é do Rauli, né, porque ele é o primeiro suplente, fui diplomado pelo tribunal, até eu fui na cerimônia, recebi o diploma do próprio presidente do tribunal, todos, a corte me cumprimentou e etc. Quando, para surpresa, ele não deu a vaga para mim, né? Deu para um candidato de outro partido que não tinha nada a ver com o nosso partido, e todos nós, o Podemos, ficamos indignados, até o doutor Deltan. Aí houve um recurso nosso sobre a decisão monocrática do presidente do Tribunal do Paraná, e nós vencemos. Então, aí foi me dada a posse, e o doutor Deltan, né, torcia por mim, que tivemos assim sempre um excelente relacionamento, um respeito muito grande, porque a gente combinou, você cuida da parte jurídica e eu cuido da parte econômica do Podemos e do país. Então, era uma dupla perfeita, né? Mas, dado aí o decorrido, infelizmente, perdemos esta grande liderança nacional, que é o doutor Deltan. Certo. Bom, deputado, pelo menos fica a vaga com o Podemos, né, e aí, de alguma maneira, aí o mandato, das urnas foi respeitado, né? Exatamente. O Ótimo, eleitor votou no Podemos, né? sim. Deputado, vamos lá então agora para a reforma tributária. Bom, uma das coisas bom, o senhor ficou então 32
anos no Congresso, né, lutando pela reforma tributária. A esses 32 a gente pode somar mais 4, né, quando o senhor estava na Secretaria da Fazenda do Paraná. E aí, de repente, a reforma tributária é aprovada. E aí, o que eu queria perguntar para o senhor é por que que, de repente, a coisa foi para frente, né? Uma das versões que corre, em Brasília, é que o Arthur Lira teria apressado tudo, porque ele queria participar, de um show do Wesley Safadão, um cruzeiro da Disney, acho que lá para Miami, aquelas áreas. Enfim, por que que o senhor acha que, de repente, a coisa andou? Não, é um processo, né? Eh, Quando eu, lá no governo do Itamar, eu ajudei a fazer o Plano Real, eu já tinha, em 91, quando eu cheguei na Câmara, o primeiro projeto meu de reforma tributária é de 1991, de 32 anos atrás. Então, é a PEC 48 de 91. E de lá para cá, eu participei de todos os debates, de todas as reformas do governo Fernando Henrique, do do governo Lula 1 e 2, do governo da Dilma, do Michel Temer e do Bolsonaro. Inclusive, o Bolsonaro, em 2018, a gente acabou se tornando muito próximo ali na Câmara dos Deputados, porque eu era titular da Finança e Tributação, sempre envolvido com a economia, e tinha o mesmo número de anos que ele. Nós chegamos junto na Câmara em 91. E eu era suplente e atuante na Comissão de Defesa Nacional e Relações Exteriores. Me tornei um especialista em relações internacionais e defesa nacional, tanto que eu tenho aqui na parede todas as condecorações da Marinha, Exército, Aeronáutica, das antigas as Forças Armadas, que era um ministério naquela época, até hoje. Então, tanto que eu acabei sendo presidente do Parlamento das Américas por 4 anos, né, com sede em Canadá, que congrega os 35 parlamentos das Américas. Então, eu tive uma vasta experiência nessa área e me aproximei do Bolsonaro e eu pautei ele, assim como pautei o Alckmin, que é meu amigo, pautei o Álvaro Dias, que é meu amigo, todos foram candidatos. E eu pautei como? Tributária. Falei, olha, a campanha vem aí, olha, eu já fiz o Simples, Super Simples, o MEI, fiz a reforma da SA, da Lei de Sociedade Anônima, que criou o novo mercado, né? E, enfim, participei e atuei em todas as comissões de reforma tributária desses últimos 30 e poucos anos, fui secretário da Fazenda do Paraná 2 vezes e pautei o Bolsonaro na campanha. E ele usou exatamente as minhas palavras. O Brasil tem um manicômio tributário, precisa da reforma, tem um excelente projeto do meu amigo Raul, Luiz Carlos Raul, ainda fala, e chegou no governo, ele entregou a parte econômica e financeira para o Paulo Guedes. E o Paulo tinha outras prioridades que não eram a reforma da economia. Bom, passou, insisti com ele, aí eu peguei o projeto da Câmara, que eu tinha aprovado por unanimidade na Câmara, esse mesmo projeto que eu votado semana passada, na Comissão Especial, a 293, de 2004, e pus debaixo do braço e levei para o Senado, virou a PEC 110. E lá, o próprio presidente da época, Alcolumbre, e mais 66 senadores e senadoras subscreveram a PEC, que foi relatada pelo grande deputado do Maranhão, né, Roberto Rocha, e ficou pronta, centenas de palestras, discussões. Só eu tenho mais de 600 palestras e mais de 1.500 entrevistas sobre o IVA, que é o ponto central. E na Câmara, desde 2019, foi aberta a comissão especial da reforma da mesma natureza, igual à nossa, que é uma PEC 45. Então, se há um assunto publicizado, debatido no Brasil, é a criação do IVA, é a reforma tributária. É o assunto mais publicizado da história do parlamento brasileiro, que é a reforma tributária e o IVA. Então, chegou o momento que esse governo, a exemplo do Bolsonaro, que também prometeu, todos os candidatos, o Lula também prometeu. E ele está cumprindo a parte dele de apoiar, de não atrapalhar, né? E o seu ministro da Fazenda, Haddad, também apoiou, e ele designou o Bernardo Api, que é um especialista do CECIF, junto com
Nelson Machado e o Eurico Santi, e toda aquela equipe dele também passaram a gestionar. E nós, que tínhamos um pacto nacional pelo IVA, suprapartidário, nós temos dezenas, né, de entidades que apoiam a reforma. Eu congreguei os trabalhadores através dos fiscos do Brasil, entidades nacionais como o CNDL, Anfarmag, a Associação de Farmácias, dezenas de entidades, e eles também, por sua vez, e a academia. Juntamos todas as tribos pela reforma tributária e toda semana, há vários anos, discutindo, uma vez por semana, a convergência tributária nacional. Aí chegou a hora, só isso que aconteceu. Se o presidente Lira, na campanha à mesa, ele prometeu também a reforma, assim como o outro candidato, o Baleia, também prometeu, e o Baleia perdeu, e no fim o Baleia é o dono do projeto, da PEC 45. E o Aguinaldo, né, também, que estava na PEC 45 e na mista, que nós fizemos uma comissão mista Câmara e Senado, era o relator, e o Roberto, o presidente, acabou se tornando o relator com conhecimento, um grande negociador de centro, é um liberal convicto, né? O Aguinaldo Ribeiro é um liberal de centro, como eu. Claro que ele é do PP, eu sou do Podemos, eu sou um social liberal, democrata liberal cristão. Então, cada um tem a sua característica dentro do espectro ideológico do país, né? Tá, deputado, agora o senhor falou que o Jair Bolsonaro, então, ele era favorável à reforma tributária. O senhor ficou desapontado quando o ex-presidente e o PL fecharam posição contra a reforma tributária na votação? Eu fiquei triste porque politizaram o assunto que é técnico, sabe? A reforma tributária é o principal, o sistema tributário brasileiro, Duda, é o pior sistema do mundo. Tem um ranking do Banco Mundial que ele faz anualmente. Em 190 países pesquisados, o Brasil ocupa a desonrosa 184ª pior posição. 184, 190. Isso, eles também medem o ambiente de negócio do Brasil. 125 pior ambiente de negócio. Ora, se o Brasil está sempre entre as 10 maiores economias do mundo, é o quinto maior território do planeta Terra, é a sexta maior população do planeta Terra, tem as maiores riquezas ainda no subsolo, de minerais, de todas as espécies, um mar territorial imenso, tem as melhores terras para se produzir e expandir as lavouras, o melhor clima e a maior qualidade de ciclo de chuva, água potável, né? Com 10% do território, um pouquinho menos, nós produzimos hoje comida para 1 bilhão de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, o Brasil é o potencial que está comprimido. Por que o Brasil não cresce? Se ele tem superávit na balança comercial e esse superávit vem 100% do agro e o agromineral. Então, onde que está o erro do sistema tributário? Onde está o erro? É o sistema tributário, que é o mais iníquo e injusto, chamado de manicômio tributário jurídico, com 7 trilhões e meio de contencioso administrativo e judicial, isso mesmo, 75% do PIB, pesquisa que é feita sempre pelo INSPER, aí de São Paulo, 4,5 trilhões de dívida ativa acumulada, isso é da Receita Federal e do CONFAS, né? 600 bilhões por ano, 6% do PIB, são dados de incentivos fiscais, são as famosas renúncias fiscais que são dadas para a empresa, não para o consumidor, um custo burocrático que vai de 100 a 200 bilhões por ano. E, com isso, a economia brasileira travou desde 81. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo desde o começo do século XX até 1980. Nos 50 anos que antecederam 1980, cresceu a 6,3% ao ano, quase o dobro do crescimento americano, que foi de 3,5%. Se o Brasil tivesse mantido esse crescimento, nós já estaríamos com o PIB quase do tamanho proporcional, né, ao dos Estados Unidos. Ou seja, seríamos a quarta economia mais rica do planeta. E o sistema tributário de iniquidade, que começou em 65,
considerado o pior do mundo, né? Atrapalhou a economia de mercado, destruiu o nosso capitalismo, destruiu a nossa economia de mercado. Então, quando um partido liberal não enxerga isto, é que está faltando bons economistas e bons conselheiros. Ou seja, está ali com gente querendo fazer politicagem e não salvar o país. Porque se nós começamos a consertar agora a economia de mercado, os frutos desse conserto vão vir ao longo dos anos. Aí a próxima eleição, né, vai a disputa, e aí a possibilidade de alternância do poder dentro do processo democrático. Agora, politizar só trouxe prejuízo. Trouxe, né, prejuízo à elaboração, teve que se fazer mais concessões do que se devia. Então, é isso que eu fiquei triste, porque são pessoas boas, amigas, né, que estão ali nesse partido. É um projeto que devia passar por unanimidade, como foi o Super Simples, quando eu aprovei ele em 2006, né, a Lei 123, deu unanimidade de aprovação. Então, é isso que eu penso. Matéria econômica, econômica. Não é matéria política, ela é suprapartidária. Ela é de interesse da União, dos estados, dos municípios. Então, ela é de interesse do Pacto Federativo. E está lá respeitadíssimo o Pacto Federativo. É de interesse da sociedade, empresários, trabalhadores, e está lá respeitado. Não aumentar a carga tributária para a sociedade e não mexer na partilha da União, Estados e Municípios. Então, isso significa que há regras que estão dentro do texto que aprovamos. Então, poderia todo mundo participar e aprovar um texto mais enxuto, mais dinâmico. Mas, vamos dizer assim, no todo está muito bom. O Brasil vai ter um dos 10 melhores sistemas tributários do mundo, mais moderno, mais eficiente e mais tecnológico. Ótimo. Deputado Raul, pegando aqui a deixa do Pacto Federativo, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, pouco antes da votação, ele teve aí negociações, e aí a imprensa deu que ele teria conseguido aumentar o peso de São Paulo no tal do Conselho Federativo, né, que vai distribuir a arrecadação, e aí esse seria um motivo, então, dele ser a favor da reforma, e aí até acabou brigando lá com o Bolsonaro e com o PL. É isso mesmo? O que é esse Conselho Federativo? O governador Tarcísio, que no começo estava um pouco titubeante, se tornou um grande líder. Ele sentou com o partido opositor e negociou pelo Brasil e por São Paulo. Então, eu aplaudo ele. Eu, como veterano da vida pública, com 50 anos de vida pública, já disputei, já fui às urnas 19 vezes, digo, governador Tarcísio, meu, tiro o chapéu, parabéns. Então, o Conselho, quando eu fiz o Super Simples, e o MEI, junto com o Carlos Melles, que era deputado na época e foi presidente do SEBRAE, o que nós fizemos? Criamos um conselho do Super Simples e um comitê gestor. O Super Simples hoje atende 90 e poucos por cento das empresas do Brasil. Está com 7 milhões de microempresas, 14 milhões de MEIs. Gera 75% dos empregos novos do Brasil. Então, o comitê gestor do Simples Nacional tem 15 funcionários. O comitê gestor. Então, para tirar um pouco dessa, né, perspectiva. E o conselho tem muito pouca tarefa, porque o que vale na cobrança do Super Simples é a lei. Então, o conselho não tem todas aquelas atividades que se espera. É o que eu entendo do novo conselho. Nesse caso do Simples, que congrega 8 impostos vigentes numa única cobrança, que é feita no começo do mês seguinte, baseado na receita bruta de cada micro e pequena empresa do Brasil, tem lá o seu percentual crescente, esse recolhimento é feito, né, de forma auto-recolhida, porque a empresa decide se vai recolher ou não, e o que ela vai pagar. E ele faz o recolhimento. Na hora que entra esse dinheiro no caixa do sistema Simples, tem um sistema que está nas nuvens, como se fosse uma conta bancária nacional. Imediatamente, um dia, dois depois, o dinheiro já está na conta dos 5.570 municípios, que é do INSS. Está na conta dos 27 estados e do Distrito Federal,
que é a conta do ICMS. Está na conta do PIS, do COFINS, dos outros tributos, da folha de pagamento, né, e do IPI. Vai direto para a conta do imposto de renda da CSL. Então, só que esse sistema vai ser trocado por um sistema 5.0 de cobrança automática no ato do pagamento da compra. Ou seja, o que muda, Duda? Muda tudo. Hoje a empresa tem que tirar nota de entrada e de saída, declarar ela no livro próprio, faz todas as obrigações acessórias, no final do mês a contabilidade se reúne, faz toda uma estratégia, né, para ver quanto que tem que pagar no mês seguinte, aí o empresário vai decidir se paga ou não o boleto. Isso é hoje. No novo modelo, nenhuma empresa rural, industrial, comercial de serviço vai pôr a mão no imposto. A nota fiscal eletrônica, que o Brasil tem hoje o mais robusto, e mais tecnológico e mais moderno sistema de nota fiscal eletrônica do mundo. Isso é falado pelos próprios membros do IVA da OCDE e por todos os técnicos que eu conheço no mundo inteiro, porque nós estamos seguindo as diretrizes do IVA da OCDE, estamos sendo orientados por eles. E o pagamento vai ser feito no ato do pagamento, do ato do pagamento da compra do bem e do serviço, é retido o imposto e, como ele é de débito e crédito, todos os zeros da cadeia produtiva para trás vai receber automaticamente a devolução pelo crédito financeiro, não mais pelo crédito escritural. E com isso, quando chegar no consumidor final, o imposto será exatamente aquela mesma alíquota, sem nenhuma gordura, sem nenhum acréscimo. Então, vai chegar um imposto muito menor do que é hoje, sem a guerra fiscal, o custo da guerra fiscal, sem o custo da burocracia e sem o custo da inadimplência, e vai combater a sonegação. Então, o imposto será todo automático 5.0. Então, eu expliquei tudo isso para dizer, Duda, que o comitê, o Conselho Nacional, não vai ter muito o que fazer, porque se o imposto vai ser cobrado automaticamente, vai remanescer poucos problemas. Exportou, só devolve se tiver o crédito financeiro. Comprou uma máquina, só devolve se tiver o crédito financeiro. Você comprou o teu estoque de R$1 milhão, tem lá 25 de impostos, e vendeu esse por 2,5 milhões, você só vai receber os seus 25% de 1 milhão se você pagou o imposto. Então, tudo amarrado. E o consumidor final, que é o que mais vai ganhar, vai pagar menos impostos do que paga hoje, ele vai concorrer a prêmios diários, vai ser tudo com o CPF dele, todas as compras, e tudo com o CNPJ. E o CPF dele vai concorrer a prêmios e a baixa renda do cadastro único vai receber de volta, no todo, o parte do imposto. Então, eu falo assim, o Conselho Nacional do IBS e CBS, o Conselhão, vai ter poucas atividades. Mas, de qualquer maneira, suponhamos que tenha, o governador Tarcísio defendeu isso. Ah, mas o Brasília que vai mandar. Nunca mais esse imposto IVA, que vai chamar IBS-CBS, vai ter a mão de ninguém. Uma lei só, um regulamento só, acaba com o contencioso, acaba com a burocracia, acaba com a inadimplência e tudo automático, vai ser um dos 10 melhores impostos do mundo. Então, a nossa colocação de 184 pior vai ficar entre os 10 melhores. Com isso, o que vai acontecer? Nós vamos consertar a nossa economia de mercado, que é a mais fraudulenta do mundo. O Brasil não tem um capitalismo liberal, tem um capitalismo selvagem, predatório, onde os poderosos, os grandes, ficam cada vez mais ricos, os pobres mais pobres e a classe média exprimida. Então, é isso que nós estamos consertando com a criação do IVA, meu caro. Então, tranquilizem-se. Aqui, quem está falando é um social-democrata liberal cristão, com larga experiência nesta área de tributação. Eu vim aqui para pacificar os corações, os temores, os medos, porque toda grande mudança traz medo, né? Traz assim um desespero. O que vai acontecer com o meu negócio? Todo mundo pensando no seu queijo, no seu ótimo local, não. Para mim, para nós legisladores, os 210 milhões de brasileiros,
as 85 milhões de famílias e as 20 e poucos milhões de empresas rurais na cidade, é um mercado econômico. O que nós estamos oferecendo para os empreendedores e profissionais liberados do Brasil, um mercado econômico justo, solidário, fraterno, transparente. Vai ser uma verdadeira economia de mercado liberal, onde todos terão isonomia de tratamento, nenhuma empresa vai ter privilégio sobre a outra sua concorrente. Acaba com o planejamento fiscal, com o contencioso, com a esperteza, reduz a sonegação, esmaga a sonegação no Brasil, e é isso que todo mundo quer. Por que o Brasil não cresce? Porque o sistema tributário é o maior inimigo do povo brasileiro, pune o consumidor, pune as empresas e pune o Brasil, que não cresce e não desenvolve. Aí sim, o Brasil vai voltar a crescer como cresceu na época do milagre brasileiro, a 6%, 7% ao ano. E já, a partir de 2025, 2026, o Brasil, então logo começa a implementar, não vai ser nem nesse governo, no próximo governo, o Brasil vai crescer a 6%, 7%. É isso que nós temos a oferecer. Ótimo. Deputado Raul, você, enfim, falou dessa liberalização que vai vir, então, né, com a reforma tributária, mas as isenções fiscais, especialmente ali para a Zona Franca de Manaus, continuam. Numa reforma dessa, isso deveria acabar, não? Mas acho que é difícil, certo? A Zona Franca de Manaus foi a forma que o governo militar encontrou para poder defender a floresta amazônica, né? E foi criado, então, um parque industrial na Zona Franca de Manaus, né? E tem um custo tributário para o Brasil, mas tem benefícios. Eles cumpriram. O povo do Amazonas, os governantes, ao longo desses últimos mais de 50 anos, eles mantiveram a floresta do estado da Amazônia intacta. Mais de 90 e poucos por cento está intacta. Agora, eu penso mais longe. Por enquanto, né, a Zona Franca vai estar beneficiada porque é um compromisso constitucional que está na Constituição e um dever de todo o Brasil. Mas antes de ser um dever do Brasil, a Zona Franca de Manaus é um dever mundial das nações ricas. E aí eu entro em seguida a aprovação da reforma. Já falei com os deputados e senadores da Zona Franca, tem grandes amigos, né, lá, como o ex-deputado Paulderney Avelino e tantos outros, os 3 senadores, os 8, 9 deputados federais e os ex-deputados, ex-governadores, que são do estado do Amazonas, de chamar as nações desenvolvidas, Estados Unidos, Canadá, a comunidade europeia e a OCDE, falar, olha, aqui, além de ser uma planta industrial para o Brasil, podemos fazer uma planta industrial para fornecer aos países desenvolvidos uma cota, que não seria grande, né? Eles hoje faturam 250 bilhões de reais por ano, todas as empresas lá, isso dá 50 bilhões de dólares por ano, poderiam fazer uma planta para vender só para os países desenvolvidos de forma especial de 200 bilhões de dólares, ok? De 1 trilhão de reais. E aí o estado da Amazônia passaria a ser um estado de primeiro mundo, com renda e emprego, e um pequeno parque industrial não muito grande, como lá está, não é grande, e a cidade de Manaus e a Zona Franca não é grande, seria sustentado pelas economias ricas, porque o resto é conversa fiada, que vai por dinheiro, que vai por isso e aquilo. Nós temos que dar o emprego e a condição para que o estado da Amazonas se liberte, tenha dinheiro para manter toda a floresta com guardas florestais, com equipes de ambientais, dando o de melhor para todos os povos da Amazônia. E quem iria ser desenvolvido? O estado da Amazônia e as suas poucas cidades. Seriam de primeiro mundo e rapidamente em 15, 20 anos. Então, eu proponho isso já a partir de agora. Aproveitei aqui o antagonista e a Cruzoé para lançar esta ideia, a força que eu tenho, como uma visão que eu tenho do futuro da preservação do estado do Amazonas, que será preservado para o resto da vida.
ninguém vai pôr a mão na Amazonas, mas agora o mundo tem que pagar. Não entrando lá e interferindo, mas pode comprar os produtos produzidos, industrializados, manufaturados dentro da Zona Franca de Manaus e não só vender para o Brasil. Aí sim, não traria nenhum prejuízo para a economia interna brasileira, para os outros estados. Certo. Deputado, o senhor estava antes aqui explicando como é que vai funcionar a arrecadação e é uma redução brutal aí da burocracia. Eu li até em alguns artigos do senhor que isso vai ser, a economia vai ser de 100 bilhões de reais, né? Pode chegar até 200 bilhões de reais só de redução de custos com a redução da burocracia, certo? Agora, o Brasil tem hoje um exército aí de contadores que hoje ajuda as empresas a se virar nesse labirinto aí de normas, de impostos, né, de regras. Esse pessoal, os contadores, o que vai acontecer com eles? Vão perder emprego? Não, não, não. Eu sempre trabalhei muito com os contadores, contabilistas, os seus escritórios, porque é um tripé, né? O Estado brasileiro, governo federal, Estado e município, oferece o mercado, a economia, né? Ele que dá as condições legais, né, para que a economia funcione, as empresas se estabeleçam e os profissionais liberais se estabeleçam e a população, né, possa consumir bens e serviços do dia a dia, da sobrevivência, da edificação das suas casas, cidades, da zona rural, etc. Então, nesse meio, a burocracia acabou tomando proporções inconcebíveis, né? A maior burocracia do mundo, o maior custo burocrático do mundo, o maior número de horas para pagar os impostos. O Brasil é o campeão da iniquidade. O contabilista, numa nova regra, totalmente, ele volta para a sua origem. Qual é a origem do contador? Ele é o contador da empresa, que vai cuidar do estoque da empresa, da variação do estoque, do custo fixo, custo variável, vai fazer a contabilidade da empresa em bases reais, não em burocracia tributária, que tem lá um escritório com um contador e 15, 20 funcionários, meninos, meninas, correndo atrás de papel, se perdendo no meio da papelada da burocracia declaratória brasileira, que, como eu disse, reitero, é estúpida de fazer rir, né, morrer de rir de piada dos nossos ancestrais portugueses. Né? O Brasil tem essa burocracia toda que paga, o consumidor que paga. Então, o contabilista, já vi vários artigos, estudos, ele vai ganhar mais do que hoje, porque ele vai ter menos custo administrativo, vai se tornar realmente o conselheiro do empresário, com tempo para ajudar a empresa a melhorar a sua eficiência, que esse é o papel, né, que o contador exerce. Né? Entre tantas profissões que trabalham na área econômica, o contador, o contabilista, como queira, ele vai ganhar mais. Já vi vários estudos desses. E meus amigos contabilistas, que me seguem há muitos anos, né, da entidade nacional aqui do Paraná, sabem e entendem desta maneira. E a mesma coisa o fisco brasileiro. Só que tem uma coisa, nós temos um estoque de problema tão grande, que vai levar mais de 10, 15 anos para acabar com 7 trilhões e meio de contencioso, os 4 trilhões e meio de dívida ativa, todo esse imbróglio de crédito não pago que o governo federal, o Estado deve para as empresas. Então, nós teremos aí, além da transição de implantação, teremos que solucionar o passado. Isso vai acontecer nos próximos 10, 15 anos e o Brasil vai se livrar de toda essa craca e o contabilista, o auditor, né, vai poder trabalhar, fiscalizar exatamente a sonegação que é feita nas operações em dinheiro, criptomoeda e tudo mais que vão inventar daqui para frente, para fugir do pagamento do imposto. Então, mas vai ficar uma fiscalização transparente e uma contabilidade mais transparente, mais simples, menos burocratizada, e acaba com a corrupção, e acaba com o planejamento fiscal. Isso é bom. O capitalismo exige regras, né, claras. A economia de mercado liberal exige transparência, regras claras, sem burocracia, simples.
e usando o que o mundo oferece hoje, a tecnologia de 5.0. Tenho lá um engenheiro do ITA, em Santa Catarina, Miguel Aboab. O cara é um gênio, ele bolou a forma de cobrança sem burocracia, usando a nota eletrônica e o pagamento instantâneo. Ele vem pregando isso há 15 anos. E eu conheci há 8 anos, eu falei, olha, pelo amor de Deus, é o ovo de Colombo, porque o imposto, Duda, só pode ser cobrado numa contrapartida. Imposto e imposição do Estado, da União, Estado e município. O IPTU você paga porque você tem um imóvel, tem todas as necessidades da cidade. O IPVA você paga porque tem as estradas, ruas, para ser feita a manutenção, não é? O imposto de renda você paga porque você teve uma renda que auferiu no país, né? Uma renda e provento de qualquer natureza, um salário, um aluguel, um royalties, um juro, etc. E o consumo você paga que tem uma contrapartida. No mundo, só tem essas 3 bases tributárias. O consumo das famílias e pessoas, que é de bens e serviços, base do consumo, a base das rendas e proventos de qualquer natureza e a base do patrimônio das pessoas, onde você paga ali o imposto patrimonial urbano, rural, veículos, transmissão, causa-morte, doação, herança e intervivos. Então, essa base vai ficar muito mais simples. E o imposto de consumo no Brasil, que ocupa 75% da arrecadação, o imposto de consumo em folha, 75%. Cada R$ 4 arrecadado, 3 vem dos preços pagos pela população. Nos Estados Unidos, né, só 40%. Só 40%. De cada 10 de imposto pago, só 4. Só 4. No Brasil, cada 10 reais pago de imposto, 7,50 vem do imposto de consumo. Então, nós temos que consertar a base do consumo. E depois conserta a base da renda para torná-la mais progressiva. Só que tem um detalhe: se aumentar imposto de renda no segundo semestre ou ano que vem, tem que diminuir desses 75%. Eu estarei lá junto com a Cruzoé e com todo o Brasil, né, com o antagonista, para defender que ninguém vai aumentar imposto. Se aumentar imposto de renda, tem que diminuir o imposto de consumo, defesa do consumidor brasileiro. Certo. Deputado, em relação a essa questão do medo aí de aumento de imposto, na segunda-feira, 10 de julho, o economista Paulo Rabelo de Castro deu uma entrevista muito boa no Papo Antagonista para o Felipe Moura Brasil, estava aqui o Carlos Graeb também, o Wilson Lima, e ele falou, enfim, que a reforma tributária aprovou ali um esboço ainda, né? Mas que ainda a alíquota que vai ser o IVA, nós ainda não temos ainda nenhuma muita noção do que vai ser. Ele diz ali que antes se falava de uma alíquota de 20%, mas agora acho que o Bernardo Api já fala de 25%. E se não me engano, eu estou me lembrando da entrevista agora de cabeça, mas acho que até o Marco Sintra tinha uma conta que o IVA chegava aí perto dos 30%, que seria tipo o maior do mundo. Esse risco a gente corre? Nenhum, zero. Já é o maior do mundo. O IVA, o Imposto de Consumo Brasileiro, tem a maior alíquota do mundo. Eu acabei de explicar que 75% da arrecadação brasileira vem do imposto de consumo, dos impostos ISS, CMS, IPI, PIS, COFINS, IOF, essa vergonha de imposto, que é o imposto de operações financeiras, que tributa o dinheiro, uma vergonha um país como o Brasil tributar os devedores, as pessoas que têm dinheiro no banco, que fazem empréstimo, que estão devendo cheque especial, que estão devendo cartão de crédito, que toma dinheiro emprestado, pagar imposto. Esse é o imposto mais vergonhoso e anticristão do mundo. Quem quer tributar dinheiro é um anticristão. Então, qual vai ser a alíquota do IVA brasileiro, substituindo o ISS, o ICMS, o IPI, PIS, COFINS? Esses 5 tributos representam 40% da arrecadação brasileira. Numa arrecadação média de 33% do PIB, de um PIB de 10 trilhões, a arrecadação brasileira média é de 3 trilhões e 300. Só os impostos de consumo no Brasil, de bens e serviços, somando todos esses impostos, e CID e tudo que tem, dá
75% de 33%, dá 25% do PIB, 2,5 trilhões de reais. O IBGE calcula que o consumo das famílias, não é calcula, chama pesquisa de orçamento familiar, que é feito regularmente pelo IBGE. Ele pesquisa e calcula quanto que as famílias, dos 100% do PIB, que é a soma da produção de todos os bens, serviços e economia, é o gasto das famílias, 6,5 trilhões. Ora, se eu tenho 2,5 trilhões de impostos em 6,5 trilhões, é só você fazer a continha de quanto que é a alíquota hoje desses valores. Então, você vai ficar assustado com o número aqui, ó. Até vou pegar minha calculadora, já Quanto? que estamos ao vivo, né? É, 6,5 menos 2,5. Então, nós temos 4 trilhões, que é a base sem o imposto. Não é assim que faz? Eu tenho sim. 6,5 trilhões. Se o imposto é 25, eu tenho que tirar 2,5 de 65, 25 e 65. Eu fico com 40. Dos 40, quanto que eu preciso para chegar nos 25? Entendeu? A conta. Então, 65 dividido por 0,40 vai precisar de 62%. A alíquota hoje desses 25% é 60%, 62 aqui, ó. 62, 162. Então, se o do 62,5 o 5 imposto é 40, nós vamos ter aqui 62,5 vezes 0,40, igual 25%. É a alíquota que é cobrada hoje. Então, Certo. é isso que nós estamos discutindo. Quer dizer, na verdade, é uma alíquota muito maior, né? Ela é 40, ela vira 100, é maior. Desculpe, eu errei na conta. Ela é muito maior, ela dá 42% de alíquota hoje. 41, quase 42. Então, meu amigo Paulo Rabelo de Castro, ele tinha um projeto alternativo, a Onda, queria fazer tudo por onda. E a maioria dos economistas e tributaristas decidiram fazer este modelo do Dr. Miguel Aboab, que é um engenheiro do ITA com 50 anos de experiência. A empresa dele, a Neogrid, ele atende 80% do abastecimento do supermercado do Brasil. Então, ele atende a indústria, o atacadista e o supermercadista. Ele é conhecidíssimo nesse meio. O que ele bolou? Falou, olha, você não precisa correr atrás da mercadoria, corra atrás do dinheiro do pagamento do imposto, através da nota fiscal eletrônica e do pagamento do boleto. Então, é isso que eu quero mostrar para você, que o que nós estamos trabalhando é uma revolução do capitalismo brasileiro. Tá? A proposta do Marco Sintra eu nem quero levar em consideração, que ele quer tributar o seu dinheiro que está na sua casa, que está na sua conta bancária. E como não passa a ideia dele, né, ele virou inimigo do IVA. Fazer o quê? Né? É uma tese, é bonito, mas vai tributar o dinheiro dos outros, não o nosso. Né? Eu tenho ódio cada vez que eu vou no banco, estou devendo um cheque especial, está lá o IOF. E o IOF é pagar que o teu cheque especial está vencido há um mês. Né? Não é possível. Eu mando dinheiro para o exterior, para um filho, está lá o IOF. O que é isso? É um sanguessuga? Né? É um vampiro? Né? É um vampiro brasileiro que não mata o cidadão, só fica chupando o sangue. Parece um carrapato. Certo. Ah, deputado, aí a gente falou um pouquinho dos medos que surgiram. Eu tenho lido, acompanhado a imprensa. Uma das coisas que apareceram é que há uma preocupação em relação a como é que as universidades estaduais vão ser financiadas, uma vez que não vai ter mais o ICMS, e que havia essa preocupação aí, principalmente em relação aos governadores e funcionários dessas universidades estaduais. Faz sentido? Nenhum, zero. O ICMS e o ISS vira IBS. O ISS arrecada menos de 3% da arrecadação nacional.
O ICMS arrecada 21%. E o ISS tributa o serviço, e o ICMS os bens, e 2 serviços de energia e telecomunicações. Ele vai ser tributado, o IBS, todos os bens e serviços da economia, inclusive os que estão na internet. Todas essas compras e vendas que estão na internet serão tributadas na importação, internamente, né? Tudo que você pagar, que passar pelo sistema financeiro, cartão de crédito, será tributado normalmente como se tributa qualquer supermercado, qualquer loja do Brasil. Então, nesse sentido, os governadores vão ter muito mais dinheiro para financiar a educação pública, né? Alguns poucos governos têm universidade. O Paraná é o que mais tem universidade proporcional do Brasil, o Paraná e São Paulo. O Paraná tem hoje mais de 100 mil alunos em universidades estaduais, né? E o financiamento, a maior parte do financiamento da universidade será do governo federal, universidade pública. Então, o dinheiro da educação é sagrado, está na Constituição de 88, 25% do orçamento municipal, 25% do orçamento dos estados e 18% do orçamento federal é destinado exclusivamente à educação. Exclusiva. Então, o dinheiro está garantido pela Constituição e vai ser 18, 25 de uma base maior, de uma arrecadação maior, porque só de sonegação o Brasil tem 800 bilhões por ano. Com esse modelo de cobrança, nós vamos reduzir nos primeiros anos, até 2025, 26, vamos reduzir 50% da sonegação, portanto, vai haver 400 bilhões a mais de dinheiro nos cofres da União, Estados e municípios, só combatendo a sonegação. Olha que efeito benigno que vai dar. Então, vai ter mais dinheiro para a educação, para a aposentadoria, porque o que o governo sustenta? O governo federal, estados e municípios. Mais de 40 milhões de aposentados pensionistas, que tem que ser pago mensalmente, né? O Brasil tem quase tanto aposentado pensionista no INSS do que a Argentina. 170, quase 165 milhões de brasileiras que dependem do plano de saúde público, do SUS. É pago pela União, estados e municípios. O INSS é só o governo federal. Nós temos 40 milhões de estudantes em escolas públicas, primeiro, segundo, terceiro grau, creches, 40 milhões de estudantes pagos pela União, estados e municípios. Nós temos a segurança pública municipal, estadual, federal, as PM, Polícia Civil, Polícia Federal, Exército, Marinha Aeronáutica, quase aí 1 milhão de soldados e policiais de todos os tipos que são pagos com o dinheiro dos impostos. Ok? Essa é a despesa maior. Por isso que sobra pouco, muito pouco para investimento. O governo do Brasil é o que menos investe no mundo. E isso prejudica o investimento fixo nacional. O investimento fixo, né, o brasileiro, que é o investimento da soma de todo o investimento das empresas e do governo federal, estados e municípios, embaixo do setor produtivo brasileiro, ele não está dando 17% ao ano do PIB. E 13% aí é o consumo da União, estados e municípios. 13 com 17 são 25, né? 13 com 18 com 13 dá 30 e poucos por cento, que é a diferença, os 35%, que é a diferença do consumo da União, estados e municípios e do investimento fixo. Dá 35% e 65% é o consumo das famílias. Então, a conta é exatamente essa, né, que a gente está fazendo. Tá. Deputado, um outro questionamento que foi feito, eu vi que meio que de última hora entrou ali uma emenda aglutinativa a pedido dos governadores do Centro-Oeste para que abra a possibilidade, aí não sei se o senhor concorda com isso ou não, mas abriria a possibilidade de que os estados criassem impostos estaduais. E agora a gente tem a Associação de Comércio Exterior do Brasil, a AEB, reclamando, dizendo que isso, se isso acontece, seria
um novo imposto de exportação, né? A gente entraria na mesma situação da Argentina, né? Começou a taxar a exportação, coisa que até a Constituição não permite. O senhor vê, tem essa brecha mesmo para que os estados criem impostos estaduais? O Brasil, o imposto de importação, exportação, ele é regulatório. Ele não é nem arrecadatório, ele é para regular a economia de mercado, defender as empresas e atividades econômicas brasileiras. Ok? Esse é o imposto administrado pelo governo federal e a arrecadação é dele. A exportação brasileira é zero, industrializado, semi-elaborado e produtos in natura. Tanto que a exportação de produtos in natura semi-elaborado começou a vigorar, foi feita a partir de 1996, da Lei 87/96, conhecida como Lei Candir, que eu tive a honra também de ser o relator. Então, eu também sou relator da mais importante lei de exportação da história brasileira, que ajudou a agropecuária brasileira e as commodities, né, de todas as áreas, a se tornar um dos maiores exportadores de commodities do mundo. Então, isto está preservado. Devolução total dos impostos de exportação e importação normal com a alíquota interna brasileira. Se a alíquota for 20 ou 25, vai se tributar 20, 25, que é a tributação interna, mais o tributo de defesa da economia brasileira, que é a importação. Né? Tem o tributo de importação. Outras tributações já existem no Brasil, os royalties, né? O que é o royalties? É uma indenização à exploração de riquezas naturais. Você tem o royalties do petróleo, tem os royalties de minerais, né? Os royalties das barragens de hidrelétricas que inundam terras agriculturáveis, né? E o ressarcimento para os municípios, estados, né? Que tenham, e a própria União, pelas barragens. Então, você tem 3 tipos de royalties, depois tem mais um adicional, já existem esses royalties, que são partilhados, esses royalties, entre a União, estados e municípios. Ok? Agora, criar uma nova tributação foi aí um jabuti, né? Diz que jabuti está no toco, a enchente é mão de gente. Ele passou, eu não acabei não percebendo, foi de última hora, mas eu entendo que ele deve ser derrubado. Né? Deve ser derrubado. Por que eu vou dizer? Porque eu tenho uma solução alternativa para estes estados, exportadores líquidos de minerais, exportadores de commodities, comida, minerais e outros, que têm mais exportação do que importação. Eu tenho a solução e gostaria de expor aqui. Na Constituição de 88, foi criado um fundo com 10% do IPI para as exportações de industrializados. Isso é feito uma conta, todas as unidades federadas, o máximo a ser ressarcido é de 20%, que é São Paulo. Então, aí faz o rateio de 80% para todos os estados que tenha saldo, das exportações totais, sem ser saldo. Ora, o Brasil faz muitos anos que não tem saldo na balança comercial industrial. Só tem saldo vindo das commodities, do agromineral. Então, esses 10% do IPI que passam para a nova lei do IVA, vai ser proporcional lá, não 10, mas uma fração. Tem a Lei Candir, que eu que fiz ela, tem um outro fundo de exportação do agro, pela exportação líquida. A minha proposta é somar esses 2 fundos, colocar um pouco mais de recurso pelo saldo líquido de exportação. Coloca estado por estado a exportação total do estado e a importação. E aí vai ter os estados como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Pará, né? E Goiás são os maiores exportadores líquidos do Brasil. Os outros estados um pouco menos. São Paulo, por exemplo, ele é mais importador do que exportador, ou seja, ele ganha. Ele ganha na importação porque ele é mais importador do que exportador.
Rio de Janeiro não lembro de cabeça, mas seria uma conta justa. Esse fundo que já existe se transforma num fundo de compensação para os estados exportadores líquidos, porque na essência da criação desse novo imposto está esse desconhecimento desse fundo. Então, você pode, eu coloco isso à disposição do Senado, na minha PEC 293, na 110 original, já tem esta redação, do jeito que eu falei aqui. E coloco como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é de Minas, é um estado altamente exportador, que eles tiram toda a riqueza do subsolo e tem, assim, uma necessidade de compensação, além do royalties, né, que já existe dos minerais e de outras explorações de recursos naturais. Não sei se me claro, mas seria uma ajudar e dar boas informações ao país. Ótimo. Deputado Luiz Carlos Rauli, eu tenho uma última perguntinha. Eu vi aqui no fundo aí da sala tem uma esteira, uma bicicleta ergométrica, né? Ela está em uso ou fica aí no cantinho só de enfeite? Não, ela está em uso, mas agora, faz 3 meses, eu jogo basquete aos 72, estou no Master, né? Jogo no Master Londrina, no Master Paraná, no Master Brasileiro, já fui a alguns Master Mundial. Porque o Master é de 5 em 5 anos, 70, 74, fica muito bom, né? Certo. Em período que eu estou melhor com condicionamento físico, mas eu, terminado o carnaval, eu fiz pilates na quarta e na sexta e no sábado joguei exageradamente. Estava com muita vontade de jogar, fizemos 4 partidas de 2 contra 2, 64. Aí o joelho velho pifou. Aí o esquerdo. Aí consertei o esquerdo, começou a doer o direito, porque descompensou. E agora, essa semana, estou com o direito doído. Estou fazendo uma fisioterapia aí. E estou até com... Eu tenho uma espécie de um bloco aqui de mole, né, que eu coloco aqui para esticar a perna. Mas eu uso muito. Eu gosto de fazer aeróbica ali e faço meu pilates e, de vez em quando, um alongamento, porque se não fizer, você não funciona, né? O esqueleto vai envelhecendo, vai enferrujando, que nem carro velho, né? Bom, eu sou o Duda Teixeira, esse foi mais um Cruzoé Entrevistas. Eu conversei hoje com o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos, um dos maiores especialistas de reforma tributária no Brasil. Deputado, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, que Deus abençoe a todos vocês e abençoe esse Brasil maravilhoso, que é o melhor lugar do mundo, só precisa consertar a economia. E depois conserta o resto. Joia. Tchau, deputado. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.